Já de volta ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa, mercado já fechado e com uma leve alta do Ibovespa, dia de alta das ações das siderúrgicas, sobretudo. Vamos lá. Nós temos aí o Ibovespa, a gente vê ali que teve um pequeno trecho durante a manhã que ficou no negativo, mas trabalhou boa parte do dia em alta, a maior parte do dia em alta. Um crescimento pequeno, é verdade, levando-se em conta as perdas dos últimos dias, mas está ali, positivo em 0,30% a 84.163 pontos. Vamos ver as maiores altas ali. A gente vai ver as siderúrgicas, parte das siderúrgicas ali. Qualicorp foi a primeira, mas Gerdau, as duas ações da Gerdau e os Minas ali, entre as quatro maiores altas ali, 4,72, 3,49 e 3,30. As maiores baixas, até porque a gente está com um dia, nós estamos numa semana de bolsa ainda, desde a semana passada com algumas baixas, Eco Rodovias, Brasil Foods e Pão de Açúcar ali com algumas das principais baixas. Nós temos o dólar comercial também, a cotação do dólar comercial por último, hoje uma alta importante de 0,73% a R$ 3,30 o dólar comercial. O que esperar do mercado de ações no Brasil este ano e como o mundo que comprou ativos importantes no ano passado aqui no país, como concessões de aeroportos, usinas hidrelétricas, aliás, todas de investimento estrangeiro, por exemplo, como esses investidores internacionais pretendem investir agora, se pretendem investir no Brasil. O gestor de investimento, Marcelo Lopes, da L2 Capital, está conosco. Marcelo, boa noite. Bem-vindo. Tudo bem? Tudo ótimo, boa noite uma vez mais. A gente viu um movimento importante no Brasil. A gente viu, por exemplo, empresas estrangeiras, europeias inclusive, comprando aeroportos, concessões de aeroportos. Ninguém compra um aeroporto se não for no longo prazo. Porque, correto, primeiro, tem uma série de obras civis ali para adaptar o aeroporto à modernidade que o país quer. Claro. Quando a gente fala do setor da energia, mais ainda. Ninguém compra uma hidrelétrica hoje ou uma concessão de fazer linhas porque está pensando no amanhã, está pensando em muito mais do que o amanhã. Com certeza. A gente vai ter esse movimento, tem dinheiro no mundo para chegar ao Brasil, para aplicar num país emergente como país? Piotr, tem muito dinheiro no mundo, tá? Os Estados Unidos, embora estejam subindo a taxa de juros, como a gente diz, a passos de neném, ainda assim tem uma liquidez enorme lá. E a dívida dos Estados Unidos vem subindo também. Esse é um fato importante, porque aquela dívida que está lá, o dinheiro está indo para algum lugar. Então, o dinheiro sempre busca algum lugar onde ele é mais rentável. O Brasil apresenta uma situação muito boa para quem quer correr um risco de mercado emergente, para quem não está preocupado com moeda e para quem está olhando para o longo prazo. Tá? O setor elétrico é um setor bem tranquilo de se investir. O setor de infraestrutura, no geral, é bem tranquilo de investir porque ele vem de uma crescente. A tendência é que ele cresça. A demanda por energia no mundo inteiro vai crescer, a demanda por aeroportos, transporte, etc. Então, para o dinheiro que está rodando no mundo, e tem muito, na China tem toneladas dele, o Brasil se torna um campo fértil para investir. Ou seja, se olhar para o longo prazo, o Brasil continua sendo um bom lugar para colocar dinheiro no mundo? Se olhar para o longo prazo e as condições do mundo hoje, sem dúvida. O problema é que as condições do mundo hoje estão completamente distorcidas com o tanto de dinheiro e a liquidez que está no mercado. Então, de novo, se você mexe na taxa de juros, olha o que aconteceu no último governo Dilma, que ela baixou a taxa de juros na marra, criou um boom absurdo, todo mundo saiu correndo para comprar imóveis e até hoje a gente está pagando o preço. Parece que o ano passado a gente teve um crescimento aí de 1%, então já acabou o inferno, mas ainda a gente não está no céu e demorou muitos anos e custou muito caro essa brincadeira. Agora, imagine isso em escala global, que estão fazendo, abaixando a taxa de juros e mantendo a taxa de juros lá embaixo por tantos anos, e ainda com os programas de impressão de dinheiro desenfreada. Poxa, as empresas são tentadas a tomar muita dívida, e aí elas têm que investir em algum projeto. E um projeto que não era interessante há algum tempo, quando a taxa de juros lá fora estava alta, de repente se torna extremamente interessante hoje. Então, sim, o Brasil é interessante na situação que o mundo está vivendo hoje. Marcelo, da outra vez que você esteve aqui no ano passado, você fez menção ao receio que você tinha em relação a uma bolha de crédito no mundo. Correto. Aliás, tem países no mundo que tem juro negativo. O que convém explicar é você aplicar, por exemplo, R$1.000 num título de governo, dali algum tempo ele devolver R$950. Correto. Isso é juro negativo, ou seja, você só está comprando a segurança do seu dinheiro está guardado com o governo. Correto. Nada além, porque você está perdendo dinheiro. Correto. E por sinal, não há segurança alguma, né? O governo não guarda o seu dinheiro. Os bancos centrais imprimem o dinheiro do nada, eles têm um cheque em branco, eles imprimem aquele dinheiro do nada
E o investidor que ganha aquele dinheiro trabalhando e consegue economizar alguma coisinha, põe no banco, ainda vai ter menos. Não faz sentido nenhum para mim, Pioso. Taxa de juros negativa é algo completamente fora da realidade. É um reflexo do mundo que a gente está vivendo hoje. Por isso que o Brasil acaba ficando interessante. Aí as pessoas, obviamente, um investidor começa, a rentabilidade aqui, na pior das hipóteses, é alta. É alta, sem dúvida. Comparado ao que você tem no mundo? Sem dúvida. E isso vem acontecendo nos mercados emergentes. Você olha, não só nos mercados emergentes, em várias empresas que não deveriam existir ou deveriam ter um preço muito abaixo de onde que eles estão. Isso não acontece porque é muito dinheiro procurando investimento. Na última vez que eu vim aqui, eu mencionei os bonds da Argentina de 100 anos. Os títulos da dívida argentina. Sim, eles já caíram bastante, já caíram quase 10% desde a vez que eu estive aqui. E eu ainda acho que eles estão caríssimos. Mas mais interessante, o Tajiquistão, que é um país que ninguém sabe onde fica, emitiu 500 milhões de dólares em títulos de dívida, sendo que 20% da população vive abaixo da linha da pobreza. Eles colocaram claramente no prospecto de emissão do bond que é um país corrupto, e realmente e que a corrupção pode afetar o repagamento dessa dívida, e nem isso afugentou os investidores. Então, de novo, há muito dinheiro no mundo e eles estão correndo atrás de investimento com medo de ficar de fora. Esse medo de ficar de fora empurra todo mundo para fazer coisas completamente insanas. A vez que a gente conversou em dezembro, eu mencionei o Bitcoin como uma bolha. Eu ia lhe fazer uma pergunta. O Bitcoin foi essa ideia de não querer ficar fora? Eu acho, porque sem chegar dúvida. a mais de 18 mil dólares. Dólares, Bitcoin, verdade. Que agora está abaixo de 10 mil. Está 8 mil e alguma 8 coisa. Mil alguma coisa, né? É um tombo de 10 mil dólares. É metade, pouco né? menos de 50%. 3 meses, não é? Sim, 2 meses e pouquinho, 50%. Mas é isso que acontece nas bolhas. O Bitcoin era a mais exagerado de todas. Eu até escrevi um texto no blog, na época eu até falei, poxa, é melhor você comprar tulipa, porque a tulipa era mais bonita. Então faz mais sentido os holandeses terem comprado tulipas do que uns zeros e uns no computador, que não faz sentido. A ideia do Bitcoin é fantástica, ter uma entidade que não controla o dinheiro, que não é um banco central. Eu sou favorável a essa ideia. Mas o preço está muito errado. E outra coisa, o Bitcoin tem uma série de problemas. Não é reserva de valor, ele não consegue acelerar o número de transações. Então, enquanto a Visa, Mastercard fazem 4, 5 mil transações por segundo, o Bitcoin faz 7 no máximo. Então, tem uma... E outra coisa, o Bitcoin não é aceito em quase lugar nenhum relevante. Então, é difícil, as pessoas acham que vão usar como moeda, não vão. Imagina, se uma empresa vai aceitar um Bitcoin para vender um produto ou serviço e de repente a moeda cai 20% do momento que ela recebeu até 2, 3 dias depois quando ela vai pagar. Marcelo, agora, pegando o caso brasileiro, você fez uma menção do Tajiquistão, que é longe para Dedéu, fica na Ásia. Para situar, fica na Ásia. É um dos que estão, né? Sim. Que foi uma expressão que se usava exatamente naquela guerra do Afeganistão. Tamanha o desconhecimento do mundo daquela região, Correto. Muito pouca gente conhecia alguma coisa lá. Correto. Mas o Brasil já deu um calote na dívida nos anos 80. Isso Correto. custou caro para a gente nos 30 anos seguintes de explicar o porquê. A gente ainda tem restrições de boa parte de fundos de investimento no mundo por causa daquele histórico. Correto. Que já faz mais de 30 anos. Estamos falando do negócio de longe. Uhum. A gente vai pegar, obviamente, a gente está na fila para pegar investimentos, nós precisamos de dinheiro externo, o governo brasileiro não tem dinheiro para fazer grandes investimentos, ou seja, serão parcerias público-privadas com investimento estrangeiro, mas a gente não pode correr o risco de qualquer outro país emergente, a gente vai ter que pagar. Correto. Porque nós temos uma visão de longo prazo, a gente é emergente hoje, a gente quer ser de primeiro mundo logo. Correto. Qual é exatamente a lógica que tem? A gente vai ter que oferecer um juro maior, como todo mundo está oferecendo, ou eu posso mostrar a lógica de segurança que nós queremos oferecer, porque, claro, esse país é institucionalizado e isso é positivo. Claro, olha, para emissões do governo brasileiro, eu não vejo muito problema não, tá, Pioto? Você vê a Argentina que emitiu títulos de 100 anos pagando 8% ao ano. Poxa, ela conseguiu captar 3 bilhões de dólares. A Argentina deu o calote em 2014. No último século, ela deu o calote 4, 5 vezes. E ela emitiu um bond de 100 anos. Qual que é a chance dela pagar esse bond nos próximos 100 anos? Eu acho que é muito pouca. Se a taxa de juros começa a subir nos Estados Unidos, que é o que está acontecendo, e é o que normalmente fura todas as bolhas, países como a Argentina, países como o Brasil e outros vão acabar tendo que realmente pagar mais para conseguir captar recursos.
Agora, parcerias público-privadas são sempre muito bem-vindas. Claro. E, na verdade, uma só privada é até melhor do que uma PPP, para te falar a verdade. Quanto menos intervenção governamental tiver, melhor sai o produto e mais barato. A gente viu que funciona mais, inclusive. Sem dúvida. Marcelo, obrigado uma vez mais. Obrigado, eu. Até por nos atender nessa vinda sua ao Brasil. Marcelo está na Austrália agora. Prazer grande. Obrigado mais uma vez. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até amanhã.